Oi, tudo bem? Eu sou o André Bona, educador financeiro e criador do Blog de Valor, que é um dos principais sites de educação financeira do Brasil. Hoje eu vou contar a história para você de como foi o meu processo de aprendizado para escolher os melhores investimentos na minha trajetória de investidor. Antigamente eu tomava decisão de investimento talvez da mesma forma como você toma. Eu ia no gerente do banco, perguntava quais eram as melhores alternativas para eu investir e também me informava muito por sites de internet, por jornais de economia, jornais de finanças, tudo que eu pudesse recolher o maior número de informações possível para poder escolher aqueles investimentos que eu entendia que seriam os melhores para a rentabilidade do meu capital. Só que isso sempre me gerava muita ansiedade e expectativa, porque o foco da minha decisão era sempre tentar encontrar os investimentos que fossem ter a melhor performance naquele ano ou naquele momento do mercado. Teve um dia que eu estava lendo uma entrevista do Warren Buffett e o entrevistador perguntou para ele o que ele esperava que aconteceria nos próximos meses com relação à economia americana, às taxas de juros americanas e o preço das ações. E para minha surpresa, o Buffett respondeu que ele não tinha a menor ideia do que ia acontecer, ele não sabia para onde ia a economia, para onde iam os juros americanos e nem para onde iam o preço das ações. Mas ele disse também que aquilo não tinha a menor importância para ele na hora que ele fosse tomar as decisões de investimento. É claro que isso para mim foi um grande choque, porque se eu tentava, ao longo de todo o tempo, encontrar informações que me dessem sinais de quais seriam os movimentos da economia e quais seriam os melhores investimentos naquele momento, como é que um dos maiores investidores de todos os tempos não sabia e não estava nem aí com isso? Isso foi muito marcante para mim e me fez quebrar todos os paradigmas que eu tinha sobre investimentos. Me fez entender que é simplesmente impossível você querer tudo dos investimentos ao mesmo tempo. E aí, vendo uma outra entrevista de um psicólogo na televisão, eu vi ele dizendo uma outra coisa relacionada a um outro tema que foi o seguinte: querer tudo ao mesmo tempo é infantilidade. Depois de ver essa entrevista do Buffett e essa do psicólogo, isso causou uma transformação profunda na minha maneira de enxergar as informações que eu estava coletando no mercado financeiro. Então me deparei com um conceito que até então eu não conhecia, que é o conceito de tripé dos investimentos. E esse conceito nada mais é do que um conceito que a gente já carrega na nossa vida no dia a dia, que ele está associado ao seguinte: toda vez que eu faço uma escolha, eu tenho que renunciar a alguma outra coisa. E é exatamente aí que entra o tripé dos investimentos. O tripé dos investimentos é formado por um triângulo de 3 vértices, que são a segurança, a liquidez e a rentabilidade dos investimentos. Então, toda vez que você for fazer uma escolha de investimentos, você vai ter que se basear nesse triângulo para escolher aquilo que vai fazer mais sentido para a sua decisão de investidor. Então, por exemplo, se você entende que o mais importante numa decisão de investimento por um determinado capital que você possui é a segurança, então você vai colocar esse vértice como o mais importante para você. E aí você vai ter que escolher entre 2 outras opções: a opção da liquidez ou a opção da rentabilidade. Então, se você quer a segurança e quer também a liquidez, você vai abrir mão da melhor rentabilidade. Então, você vai ter um investimento que você vai tentar acompanhar a taxa do CDI e vai ter uma remuneração lá próxima a 100% do CDI. Agora, se você quiser a segurança, mas não quiser a liquidez e quiser partir para a rentabilidade, então você vai escolher investimentos onde você não possa resgatar imediatamente, você abre mão da liquidez, mas que possam te dar uma remuneração um pouco maior, como por exemplo um CDB de 2, 3 ou 4 anos. Já se um determinado capital você tem como principal fator de importância o vértice da rentabilidade, então você tem as outras 2 pontas do triângulo para escolher. Ou você vai para liquidez ou você vai para segurança. Então toda vez que você for escolher onde investir, você vai pegar aquele capital e vai pensar o seguinte: o que eu quero primordialmente num investimento para esse capital? Em cima disso, você vai escolher um desses vértices como principal da sua decisão. Se nessa escolha, para você, o primordial foi a segurança, então agora a segunda etapa para você escolher o investimento é optar entre liquidez e rentabilidade. Se você escolher liquidez, então você não vai ter um investimento com a rentabilidade muito maior. Então você tem a segurança e tem a liquidez. E essas 2 coisas você vai conseguir ter nesse investimento, mas você não vai conseguir ter uma rentabilidade acelerada. Já se você quiser ter a segurança e a rentabilidade, você vai ter que abrir mão de liquidez. Num exemplo prático, se eu quero a segurança com liquidez, eu vou ter um investimento como um fundo DI ou um CDB de liquidez diária,
buscando uma rentabilidade próxima de 100% do CDI. Agora, se eu quero segurança e quero rentabilidade e abro mão de liquidez, eu posso escolher um CDB, por exemplo, ou alguns fundos de renda fixa com menor liquidez, que podem me dar entre 105%, 110%, 115%, 118%, 120% do CDI. Se por outro lado, o fator primordial da sua decisão de investimento for a rentabilidade e esse for o seu vértice principal, agora você vai ter que escolher o que você quer adicionalmente a esse investimento. Você quer rentabilidade e liquidez? Então você vai abrir mão de segurança. Um exemplo prático, ações, onde você tem uma excelente liquidez para fazer suas negociações, você pode almejar uma excelente rentabilidade, mas você não tem a segurança de que o resultado vai acontecer. Agora, se você quiser a rentabilidade e a segurança, você vai ter que abrir mão da liquidez. Então você pode, por exemplo, ter, da mesma forma como eu falei anteriormente, CDBs com 2, 3, 4, 5 anos de carência, onde você não vai poder resgatar, mas que você vai ter uma rentabilidade superior. Agora, se, por fim, o fator primordial para a sua decisão de investimentos for a liquidez, então a segunda etapa que você tem que percorrer é a seguinte: escolher se você quer liquidez com rentabilidade ou se você quer liquidez com segurança. Então sempre você vai cair nesse dilema de escolhas. Então você nunca vai conseguir todos os 3 fatores dentro de um mesmo investimento. Isso não existe. E aí vem aquela questão de que não é possível ter tudo de um mesmo investimento e também é infantilidade querer que tudo exista no mesmo investimento. Já que agora você entendeu como é que funciona o tripé dos investimentos e que desses 3 vértices do triângulo você só consegue ter 2 no mesmo investimento e você vai ter que abrir mão do terceiro, então como que você toma a sua decisão de maneira prática? Primeiro você escolhe o vértice principal e depois você faz a sua escolha dentro daquilo que for adequado para você. É importante lembrar que cada capital que você for investindo, você vai ter que fazer esse exercício novamente. E nunca você vai ter como ter todas as coisas no mesmo investimento. Porém, é possível sim você ter todas as 3 coisas dentro dos seus investimentos. Não no mesmo, mas justamente trabalhando a sua carteira de investimentos, onde você vai ter investimentos que tenham 2 das 3 coisas, outro que tem outras 2 coisas, e aí você vai mesclando de maneira que você tenha uma carteira equilibrada e consiga cobrir os 3 vértices do tripé dos investimentos e tenha uma carteira com a relação risco-retorno adequada para suas necessidades. Então, aprender sobre o tripé dos investimentos é fundamental porque te permite tomar uma escolha consciente do que vai acontecer com cada decisão que você tomar em função daquilo que você escolhe e daquilo que você abre mão na hora de investir. Beleza? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.